Bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aproveita, querido, que me ouve nessa manhã para comentar, compartilhar, ativar o sininho das notificações. Deixa aí o seu like para que essa mensagem de hoje ela possa chegar cada vez mais longe, né? Estamos aí no projeto Vem Ler a Bíblia Comigo. Hoje, Jeremias capítulo 20. Jeremias capítulo 20, do versos 1 ao verso 6, né? Fala de um filho de sacerdote, né? O Pazur. Ele era, na verdade, um alto funcionário do templo. Ele dirigia, era a pessoa responsável pela entrada do templo, ali pelos guardas do templo, e esse camarada, ele colocou Jeremias no tronco. O tronco era um instrumento de tortura que causava muita dor, né? O seu nome tinha um significado. Todos os nomes judeus, né, têm grandes significados, e o nome Pazur significava prosperidade, né? Mas Deus então vem em socorro de Jeremias e diz para Jeremias, para consolá-lo, confortá-lo, que o nome de Pazur, ele não seria mais prosperidade, sim terror de todos os lados, né? E também Pazur sofreu, né, uma punição. Ele foi levado para o cativeiro, e para frente nós vamos ouvir em mais alguns momentos o nome desse personagem, como foi que tudo aconteceu. Vamos à leitura. Verso 1. Pazur, filho do sacerdote Imer, que era o presidente da casa do Senhor, ouviu a Jeremias profetizando estas coisas. Então feriu Pazur ao profeta Jeremias e o meteu no tronco que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Pazur tirou a Jeremias do tronco. Então lhe disse Jeremias: o Senhor já não te chama Pazur, e sim terror por todos os lados. Pois assim diz o Senhor: eis que te farei ser terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Estes cairão à espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Todo Judá entregarei nas mãos do rei da Babilônia. Este os levará presos à Babilônia e feri-lo-ás à espada. Também entregarei toda a riqueza desta cidade, todo o fruto do seu trabalho e todas as suas coisas preciosas, sim, todos os tesouros dos reis de Judá, entregarei nas mãos de seus inimigos, os quais hão de saqueá-los, tomá-los e levá-los à Babilônia. E tu, Pazur, e todos os moradores da tua casa, ireis para o cativeiro, irás à Babilônia, onde morrerás e serás sepultado, tu e todos os teus amigos, aos quais profetizastes falsamente, né? Além dele ser um homem cruel, ele também era um falso profeta, né? Ele profetizava aquilo que o povo queria ouvir e não aquilo que Deus estava mandando ele ouvir. Pazur tenta parar Jeremias, mas na verdade acontece o inverso, né? Deus toma a boca de Jeremias e continua a dar a má notícia ao povo, que o povo seria levado para o cativeiro. E Pazur morreria então no cativeiro. E aí agora no verso 7 ao verso 13, nós temos aqui um relato, né? Jeremias, depois dele sofrer a tortura, ele lamenta profundamente, né? E ele vai dizer aqui, interessante, né? Ele diz que o Senhor o persuadiu, né?
a ser a boca de Deus para dar a má notícia para o povo. E todas as notícias traziam para Jeremias essa missão que Deus havia dado para ele, colocava ele num lugar de ser perseguido, num lugar de vexame, num lugar de escárnio, né? Então o profeta, ele se encontra desapontado diante do quadro, né, da sua impopularidade, até mesmo dos seus amigos que se levantaram contra ele, né? Então Jeremias lamenta. E eu gosto nisso, eu gosto disso na vida de Jeremias, porque Jeremias, ele é transparente. Ele fala para Deus, ele vai até Deus e ele diz para Deus como ele se sente diante de tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Vamos ao texto. A partir do verso 7, persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei, mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar, violência e destruição, porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e ludíbrio todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Porque ouvi a murmuração de muitos, há terror por todos os lados. Denunciai e o denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim que eu tropece dizem, bem pode ser que se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. Verso 11. Mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados, porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e esquadrinhas os afetos e o coração, permite veja eu a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Quero enfatizar aqui esse verso 12. Pois tu, Senhor dos exércitos, que provas o justo e esquadrinha os afetos e o coração, permite veja eu a tua vingança contra eles, pois te confiarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. A partir do verso 14, do verso 14 até o verso 18, né? Na verdade, a lei no 5º mandamento, ela impedia que o profeta desonrasse seus pais. Por isso, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. E ele amaldiçoa esse dia por causa do seu profundo pesar, causado por aquela tortura que ele havia sofrido, né? Jeremias, aqui, ele vai citar, ele vai trazer à memória do povo uma outra ocasião quando Deus foi justo juiz sobre a terra, que foi na destruição de Sodoma e Gomorra, quando ele cita as cidades, e já era um dito popular. Toda vez que citava as cidades, o povo se lembrava do que Deus havia feito com Sodoma e Gomorra por causa do pecado. Deus destruiu aquelas 2 cidades. Então, vamos ao texto. Maldito o dia em que nasci. Não seja bendito o dia em que me deu a luz minha mãe. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo, nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente.
Seja esse homem como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Ouça ele o clamor pela manhã e ao meio-dia o alarido. Porque não me matou Deus no ventre materno? Porque minha mãe não foi minha sepultura? Ou não permaneceu grávida perpetuamente? Por que saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza e para que se consumo de vergonha os meus dias? Queridos, Jeremias torturado, abandonado pelas pessoas que estavam em volta, por seus amigos, por seus familiares, todos queriam matá-lo, queriam calar a sua boca, né? Mas Jeremias continuou firme, ele obedeceu a ordem dada por Deus, né? E mesmo sofrendo tortura, mesmo tendo esse estado aqui de depressão, né? E aí, quando a gente olha para esse estado deprimido, de lamento de Jeremias, me vem ao coração o texto bíblico, o princípio bíblico de João, capítulo 16, verso 33, quando Jesus fala com muita graça, né? E Jesus diz assim: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Então Jesus já deixou isso claro para nós, né? Que no mundo é um lugar de sofrimento, é um lugar de perseguição, é um lugar de lamento, né? Mas nós precisamos seguir em frente, amando e servindo o Senhor e obedecendo a sua palavra. Segunda coisa que eu vejo aqui, né? É que Deus, ele se coloca nesse lugar de conforto e consolo para Jeremias, né? Depois que ele é espancado, depois que ele se sentiu abandonado, né? Até mesmo vendo seus amigos se levantarem contra ele, buscarem um momento para acusar ele de traição, mesmo assim, o Senhor o conforta, né? Ele sente o conforto do Senhor. Versículo 11, ele diz, olha, mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro, né? Ele sentia, mesmo no seu lamento, mesmo na sua depressão, ele não estava sozinho, ele sentia o consolo e o conforto do Senhor, né? Então, queridos, no tempo de aflição, nós temos a Deus que luta as nossas causas. Só precisamos confiar. E para passarmos por esse sofrimento, precisamos confiar. Se confiarmos no Senhor no tempo da angústia, o Senhor é conosco. Nós nunca estaremos sozinhos. Tem um outro texto que confirma isso para nós, que é Hebreus capítulo 13, verso 5. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Não importa o que você esteja passando, não importa o sofrimento, mas se você olhar para o alto, Deus está com você e Ele vai confortar o nosso coração. Quarta coisa que eu quero pensar com você é que não importa, queridos, olha, não importa como o mundo nos vê. O que importa de verdade é como Deus nos vê. Nossa existência aqui nesse mundo, na Terra, queridos, ela é passageira, ela tem um tempo determinado. Nós temos um tempo determinado, vamos viver aqui de 70 a 100 anos, né? Não importa a nossa existência aqui. A gente não tem que se preocupar com esse mundo aqui. A gente tem que se preocupar aonde nós vamos passar a eternidade. Temos que nos preocupar com a eternidade que a gente vai passar com Deus. E aí eu quero ler para você que o passaporte para a vida eterna, e aí é eternidade, não é um tempo determinado, é eternidade. O passaporte para a eternidade
é Jesus quem nos dá. No livro de João, capítulo 5, verso 24 e 25, eu quero terminar o devocional de hoje com essa leitura que diz assim, olha, em verdade eu vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que virá a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Queridos, neste mundo nós temos tempo determinado, mas se nós ouvirmos a voz do Filho de Deus, nós passaremos a eternidade com o Senhor. A eternidade com o Senhor. Passaremos da vida para a vida e não da vida para a morte. Então, é com isso que nós temos que nos preocupar. Onde passaremos a eternidade? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, nessa manhã. Obrigada pelo dia de hoje. Obrigada pelo teu grande amor que vem com a tua palavra, dizendo para nós que mesmo em tempo de aflição, mesmo em tempo de agonia, mesmo em tempo de angústia, o Senhor é conosco. Obrigada por esta palavra que vem dizer para nós, Pai, que precisamos nos preocupar onde passaremos a eternidade. Pai de amor, vem com teu coração, Pai. Vem com teus ouvidos ouvir o nosso coração, o nosso lamento, a nossa tristeza e vem nos consolar, vem nos confortar, Pai. Querido Deus, quero orar agora por esta pessoa que me ouve, Pai. Ó Deus querido, se ela não tem certeza de onde ela vai passar a eternidade, quero te pedir, ó Deus de amor, que o Senhor fale com ela agora, que o teu Santo Espírito a convença do pecado, da justiça e do juízo, que ela possa ser agora impactada pela tua palavra, Pai, que ela possa agora parar um tempo para ouvir, ó Deus, que ela precisa se preocupar onde ela vai passar a eternidade. Paizinho querido, vem com essa sabedoria, Pai, vem com clareza na mente dessa pessoa, para que ela possa, Senhor Deus, entender e escolher o Senhor, ó Pai, para passar a eternidade com o Senhor. Paizinho querido, toma sua vida, sua família, suas lutas, suas angústias, suas tristezas, Pai. Cura suas enfermidades, Deus. Cura as enfermidades do coração, cura as enfermidades da alma, mas cura também, Senhor Deus, o seu físico, a sua enfermidade física, que o Senhor traga cura, Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Deus de poder, leva a mente cativa dessa pessoa que me ouve no dia de hoje e traz refrigério, Pai, para as suas lutas, para as suas angústias, para a sua tribulação, Pai querido. Pai, se houver dificuldades ali, ó Deus, que o Senhor possa estar trazendo soluções. Vem com tua palavra, Deus, porque a tua palavra nos disse hoje que tu és o poderoso guerreiro que luta as nossas causas. Então, Senhor Deus, vem com tua graça sobre as nossas vidas. Nos ajuda, Pai, no dia de hoje, a amarmos e servirmos a Ti de todo o nosso coração. Oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, tenham um dia abençoado no nome de Jesus. Que a palavra ache guarita no teu coração. E até amanhã, se Deus nos permitir.